Quero falar sobre a Operação Carne Fraca, que já me posicionei em diversos veículos de comunicação nacional sobre a minha opinião de como foi divulgada essa operação. Acho que a operação, ela tinha que acontecer, como vem acontecendo. Acho que de maneira muito demorada. Eu acho que uma operação num assunto como esse, falando de saúde pública, não pode demorar 2 anos na gaveta. Eu acho que a investigação tem que ser imediata, as pessoas têm que ser afastadas, as plantas têm que ser suspensas para uma auditoria o mais rapidamente possível. Qual é o meu desconforto com essa operação? É o que fizeram com o mercado. Fui secretária de Agricultura por quase 8 anos no estado do Mato Grosso do Sul, passei por uma situação muito complicada de sanidade animal na época que nós tivemos aftosa aí no nosso estado, e eu sei o quanto o Mato Grosso do Sul perdeu e penou, né, os produtores, enfim, toda a cadeia produtiva, e naquela época nós estávamos falando de maneira mais forte sobre a carne bovina. Hoje o estrago da Operação Carne Fraca é em todo o segmento de proteína animal brasileiro. Então eu quero dizer a vocês da minha indignação da maneira da divulgação dessa operação. Ela foi, eu quero dizer que intencional ou não intencional, ela foi um crime lesa pátria, o que fizeram com o mercado. Acompanhei de perto o ministro Pratini de Moraes, naquela época, a sua briga para a abertura dos mercados internacionais, fazendo churrasco em vários países na Europa, na Ásia, para que o Brasil voltasse a ter a abertura de mercados e crescesse. E nós conseguimos isso. Gostem ou não, o Brasil hoje é um grande player no mercado internacional de carnes. Que nestes últimos dias houve, por assim dizer, um grande alarde em relação à carne brasileira, aos produtos de origem animal no Brasil. E, evidentemente, que isto causa, não posso deixar de registrar, um embaraço econômico para o país, porque alguns países, de alguma maneira, já pensam ou pensaram em suspender. Aliás, hoje eu tive uma boa notícia, porque a Coreia do Sul, ainda não confirmei, mas a Coreia do Sul, não é, ministro Aloysio? Ontem havia pensado suspender e hoje eliminou a suspensão. Exata e precisamente, penso eu, em função da pronta resposta das autoridades brasileiras. E mais do que da pronta resposta, dos esclarecimentos mais do que cabais, mais do que integrais em relação à realidade dos fatos. E daí porque eu tomo a liberdade de mencionar alguns números, porque nada como mencionar números para verificar a insignificância do fato, não é? Insignificância que, devo dizer, também não deve ser patrocinada, porque se há desvios, os desvios devem ser apurados como estão sendo apurados, e sobre serem apurados, puníveis ao depois, como aconteceu até com alguns funcionários, servidores do Ministério da Agricultura, que ainda no dia de ontem já foram dispensados imediatamente pelo senhor ministro Blairo Maggi da Agricultura. Mas vejam, vou dar números para os senhores, né? Embora venha cansá-los talvez. Mas nós temos cerca de 4.383, mais ou menos, plantas frigoríficas no Brasil. Destas 4.383, apenas 3 tiveram suspensas as suas atividades em face dessas investigações, muito adequadas, e 18, 19 outras estão sendo objeto de apuração. Primeiro ponto. Segundo ponto, o Ministério da Agricultura tem 11.300 servidores. Tem cerca de 30 que estão sendo investigados, de fora a parte, aqueles que ontem já foram demitidos, portanto, numa pronta e eficaz ação do governo federal. Dou mais um dado. Nesses últimos 6 meses, nós enviamos 880, 860 mil partidas de proteína animal para o exterior. Apenas 184 é que foram, digamos, reanalisadas. E reanalisadas não em função
de questões sanitárias, mas questão de rotulagem, embalagem, etc., de 850 e tantas mil partidas de carne. Eu estou fazendo esta introdução, meus senhores e minhas senhoras, porque isso é fundamental para o nosso país. Os senhores sabem que um dos suportes da nossa economia é a agricultura, no particular o agronegócio e a pecuária. Então, não podemos deixar, digamos assim, transitar, digamos, impunemente, um alarde que, na verdade, não alcança a totalidade dos frigoríficos e dos exportadores brasileiros. Não foi sem razão que, no domingo, logo no começo da tarde, eu fiz uma reunião com os ministros envolvidos nesta questão, logo depois com as associações dos produtores da proteína animal e logo depois com os senhores embaixadores de muitos países, embaixadores de muitos países que importam a carne do Brasil. E até terminamos muito saudavelmente num churrasco, não é? Onde todos, enfim, degustaram a carne nacional.